Aos 20, você acredita que tem todo o tempo do mundo. Aos 30, começa a tentar controlar o tempo. Mas é só aos 40 que você começa a entender o que o tempo realmente quer de você. Carl Jung dizia que até os 40 anos, estamos apenas coletando dados. É como se a alma ainda estivesse construindo o mapa. Mas só depois dessa idade é que finalmente temos coragem de usá-lo. É por isso que ele afirmou sem hesitar que a vida só começa aos 40, não como uma frase de consolo, mas como uma constatação profunda sobre o desenvolvimento da psique humana. Até essa etapa, grande parte de nossas escolhas é feita no piloto automático. Vivemos seguindo modelos que recebemos da infância, da sociedade, da cultura e da família. Tentamos nos encaixar, provar nosso valor, conquistar algo. Mas esse algo raramente é realmente nosso. É como se estivéssemos nos ensaios de uma peça, vestindo máscaras, decorando papéis, reagindo a expectativas externas. Sem perceber, atravessamos décadas longe do centro verdadeiro da nossa existência. O Self-to Carl Jung chamava isso de primeira metade da vida e explicava que ela é marcada pela busca da persona, da adaptação ao mundo. É uma fase em que o ego se fortalece, mas ainda não é sábio. O ego jovem quer ser aceito, admirado, reconhecido, mas não sabe ainda o que significa ser inteiro. Aos 40, algo começa a ruir. Nem sempre é visível. Pode ser um incômodo silencioso, uma angústia sem explicação, uma crise de sentido. É o inconsciente pedindo passagem. O self, essa instância mais profunda da alma, começa a chamar. E com isso, muitas coisas que antes faziam sentido já não bastam mais. Relacionamentos se desgastam. Carreiras perdem o brilho. Crenças enfraquecem. Desejos mudam. E tudo isso não é o fim. É o começo. O começo da verdadeira vida. Mas essa transição não é fácil. Carl Jung dizia que muitos sucumbem ao desconforto dessa passagem. Tentam se agarrar ao que eram, recusam-se a olhar para dentro e acabam vivendo a segunda metade da vida como uma repetição mal resolvida da primeira. Por isso, ele não dizia apenas que a vida começa aos 40, mas que ela só começa mesmo, se tivermos coragem de abandonar as fantasias da juventude e olhar com seriedade para a jornada interior. A pergunta não é, o que eu quero fazer da vida? É, quem está vivendo dentro de mim? E essa pergunta só aparece quando o tempo já nos cobrou o suficiente para que a escutemos com maturidade. Você já sentiu essa virada silenciosa por dentro? Aquela sensação de que tudo precisa mudar, mas você ainda não sabe como? Talvez esse seja o seu chamado. E não importa se você já passou dos 40, porque não se trata da idade no calendário, mas da disposição de ouvir a alma. A vida pode começar agora, se você estiver pronto para atravessar a porta que o ego teme abrir. E essa porta leva direto ao centro do que você realmente é. Imagine uma casa construída às pressas, sem muita atenção aos alicerces. Com o tempo, as rachaduras começam a aparecer. Nada grave a princípio, mas aos poucos o desconforto se torna inevitável. Esse é o símbolo da vida antes dos 40. É uma estrutura funcional, mas ainda não é um lar. Carl Jung via a primeira metade da existência como uma fase de construção externa. Carreira, imagem, relações sociais, identidade. O mundo lá fora exige performance, eficiência, sucesso. E o ego aprende a dançar conforme essa música. Mas há um problema sutil nessa dança. Dançamos para fora e nos afastamos do centro. A persona se fortalece, mas o self fica escondido. E o preço disso é uma espécie de vazio que cresce devagar, como uma sombra que nos acompanha sem fazer barulho. Aos 40, essa sombra ganha voz. Ela aparece em forma de crise existencial, cansaço emocional, sensação de desconexão. Às vezes, vem como uma doença, um rompimento, uma perda. Outras vezes, como uma inquietação difícil de nomear. O que esses sinais têm em comum? São chamados simbólicos da alma para voltarmos ao essencial. Carl Jung dizia que o sofrimento da meia-idade não é um colapso, é um convite. Um convite ao processo de individuação, que é o caminho para nos tornarmos quem realmente somos, e não quem esperavam que fôssemos. Esse processo não é linear, nem confortável, mas é autêntico. É nessa fase que começamos a fazer perguntas que antes não ousávamos tocar. Quem sou eu sem os papéis que desempenho? O que me dá sentido e não apenas prazer? O que está morrendo em mim e o que está nascendo? Jung observava que nesse ponto, muitas pessoas tentam anestesiar o desconforto, com distrações, com consumo, com a negação do tempo. A famosa crise dos 40 não é uma falha. É a alma tentando tomar o leme do barco antes que o tempo acabe.
Se você sente que algo em você quer mudar, não ignore. Não é apenas cansaço, pode ser o início da sua verdadeira história. Porque até aqui talvez você tenha sido personagem no roteiro dos outros, mas agora a vida convida você a ser autor da sua narrativa. E para isso é preciso silêncio, escuta, coragem. É como se a alma dissesse: você viveu para fora por tempo suficiente. Agora, venha para casa. Mas o que significa na prática? Iniciar essa travessia significa olhar para dentro com honestidade, encerrar ciclos com consciência, descobrir o que tem valor duradouro e, acima de tudo, aprender a viver com presença, não como fuga, mas como compromisso com a própria essência. Porque, como dizia Jung, o verdadeiro tesouro da vida está enterrado no lugar onde você menos quer cavar. A maioria das pessoas chega aos 40 com uma coleção de cicatrizes invisíveis. Não apenas as dores que o mundo viu, mas aquelas que ficaram guardadas atrás do sorriso, do trabalho, das obrigações cumpridas. E é nesse momento que o espelho interno começa a mostrar algo que não víamos antes, nós mesmos, sem máscaras. Carl Jung entendia essa fase como o início do contato com o inconsciente mais profundo. Antes disso, nossa psique está voltada para o mundo externo. Estudamos, trabalhamos, nos relacionamos, formamos uma identidade baseada no que nos disseram ser certo. Mas depois dos 40, surge uma força silenciosa que nos puxa para dentro. Como se a alma dissesse: agora que você aprendeu a viver para os outros, é hora de viver para si. Não por egoísmo, mas por necessidade de inteireza. Jung chamava esse processo de individuação, o caminho pelo qual a pessoa se torna ela mesma, integrando suas luzes e sombras, seus desejos e contradições, suas perdas e potências. E isso não pode acontecer cedo demais, porque requer maturidade. Requer já ter vivido o suficiente para perceber que sucesso sem sentido é apenas barulho disfarçado de conquista. Por isso, quando alguém entra na meia-idade e sente que perdeu o rumo, isso não é fraqueza, é o ego que começa a ceder, abrindo espaço para que o self, a instância mais profunda da psique, possa emergir. Essa transição, porém, exige algo que poucos estão dispostos a oferecer: a humildade de desaprender. Desaprender a correr por aprovação. Desaprender a medir valor por produtividade. Desaprender a confundir aplauso com amor, e isso dói, porque o que sustentava nossa identidade começa a parecer pequeno demais para quem estamos nos tornando. Carl Jung dizia que não se chega à iluminação imaginando figuras de luz, mas tornando consciente a escuridão. E essa escuridão, na meia-idade, costuma aparecer em forma de arrependimentos, de escolhas duvidosas, de saudade do que não foi vivido. Mas tudo isso é matéria-prima da alma. É com esses fragmentos que construímos a ponte para o novo. A vida começa aos 40, quando aceitamos que não temos mais tempo a perder com o que não é verdadeiro. E que o autoconhecimento não é luxo, é sobrevivência da alma. Esse é o momento de fazer as pazes com quem fomos, para que possamos acolher, com mais gentileza, quem ainda podemos ser. Aos 40, uma pergunta começa a rondar os pensamentos mais íntimos: e se tudo aquilo que construí não for quem eu sou? Carl Jung observava que na meia-idade, muitos indivíduos enfrentam uma espécie de colapso simbólico. Não é que a vida desmorone por fora, ela desmorona por dentro. O que antes parecia sólido, de repente, perde o sentido, e aquilo que ignorávamos durante anos começa a pedir atenção. Essa fase não é um erro do destino, é uma etapa inevitável da alma. E, curiosamente, ela acontece no momento exato em que, do lado de fora, muitos acreditam que já chegaram lá. É comum, por exemplo, que alguém bem-sucedido profissionalmente acorde um dia e sinta um vazio inexplicável, ou que um casamento estável se torne sufocante, mesmo sem brigas aparentes, ou que um sonho antigo, agora realizado, pareça sem cor. O nome disso, segundo Jung, é desidentificação. O ego começa a perder seu trono. E com isso, o self, essa instância mais profunda e autêntica da psique, começa a ganhar espaço. Mas isso não acontece sem luta. O ego resiste, quer manter a ordem antiga. Tenta nos convencer de que tudo está bem, que é só uma fase. Por isso muitas pessoas tentam abafar esse chamado com distrações, viagens, compras, redes sociais, projetos novos. Mas quanto mais tentam fugir, mais o vazio grita. Carl Jung dizia que esse ponto da vida é como atravessar um portal invisível, um ponto sem retorno. Ou você aceita o convite à transformação e mergulha em si mesmo, ou permanece encenando uma vida que já não tem alma. E aqui há uma revelação importante. Não é necessário destruir tudo o que você construiu.
Mas